Bom dia, boa tarde e boa noite conforme a hora que você assistir a essa sessão. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. O conteúdo dessa sessão é parte de um sermão de Jonathan Edwards, pregado no ano de 1734. A transmissão da luz divina à alma. A demonstração de que uma luz divina e sobrenatural, diretamente transmitida à alma pelo Espírito de Deus, é uma doutrina bíblica e também racional. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Em Mateus 16 verso 17 Cristo diz essas palavras a Pedro quando este professa sua fé nele como o Filho de Deus. O nosso Senhor estava perguntando aos seus discípulos quem os homens diziam que ele era, não que ele precisasse ser informado, mas apenas para apresentar-se e abrir espaço ao que aconteceria em seguida. Eles respondem que alguns diziam que ele era João Batista, outros, Elias, ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Assim, quando haviam relatado quem os outros diziam que ele era, Cristo lhes perguntou quem eles diziam que ele era. Simão Pedro, sempre zeloso e impetuoso, foi o primeiro a responder prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta ocasião, Cristo diz a ele sobre ele no texto em que podemos observar que Pedro é declarado abençoado neste relato. Bem-aventurado és, tu és um homem feliz por não ignorares que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és distintamente feliz. Outros são cegados e têm apreensões sombrias e iludidas, como relataste, alguns pensando que eu sou Elias e alguns, que sou Jeremias, e uns uma coisa e outros, outra, porém, nenhum deles pensando corretamente, todos enganados. Feliz és tu por teres discernimento para saber a verdade no tocante a isso. A sua felicidade declarava a evidência disso, isto é, que Deus, e somente Ele, havia revelado isso a Pedro. Essa é uma evidência desse discípulo ser bem-aventurado. Primeiro, por mostrar o quão, mais do que os outros, ele era peculiarmente favorecido por Deus, como se dissesse: quão altamente favorecido és tu, que os outros sábios e grandes homens, os escribas, fariseus e governantes e a nação em geral são deixados em trevas para seguirem suas próprias apreensões equivocadas, e que tu sejas escolhido, por assim dizer, para que meu Pai Celestial derrame seu amor sobre ti, Simão Bar-Jonas. Isso demonstra que és bem-aventurado por seres objeto do amor distintivo de Deus. Segundo, isso evidencia também a sua bem-aventurança, pois sugere que esse conhecimento está acima de qualquer coisa que carne e sangue possam revelar. Esse é um conhecimento que só o meu Pai Celestial pode dar, é demasiadamente elevado e excelente para ser transmitido pelos meios usados para os outros conhecimentos. Tu és bem-aventurado por saberes o que só Deus pode te ensinar. A origem desse conhecimento é aqui declarada, tanto negativa quanto positivamente. Positivamente, por Deus ser aqui declarado seu autor. Negativamente, por ser declarado que carne e sangue não o haviam revelado. Deus é o autor de todo e qualquer conhecimento e entendimento. Ele é o autor do conhecimento obtido pelo aprendizado humano, ele é o autor de toda a prudência moral e do conhecimento e habilidade aplicados pelos homens aos seus afazeres seculares. Assim é dito acerca de todos os que, em Israel, tinham coração sábio e habilidade em bordar, que Deus os encheu com o espírito de sabedoria. Êxodo 28 verso 3. Deus é o autor de tal conhecimento, contudo a carne e o sangue também o revelam. Os homens mortais são capazes de transmitir o conhecimento das artes e ciências humanas, assim como a habilidade em assuntos temporais. Deus é o autor de tal conhecimento por esses meios, carne e sangue são empregados como sua causa indireta ou secundária, ele o transmite pelo poder e influência dos meios naturais. Porém, esse conhecimento espiritual mencionado no texto é aquilo de que Deus, e ninguém mais, é o autor, ele o revela. Carne e sangue não o revelam. Ele transmite esse conhecimento diretamente, não fazendo uso de qualquer causa natural intermediária, como faz com outros conhecimentos. O que havia passado no discurso anterior fez Cristo observar isso naturalmente, porque os discípulos vinham contando como os outros não o conheciam.
e como eram geralmente equivocados a respeito dele, e divididos e confusos em suas opiniões a esse respeito. Porém, Pedro declarara sua absoluta fé de que ele era o Filho de Deus. Ora, era natural observar como não foram carne e sangue que haviam revelado isso a ele, e sim Deus, porque, se esse conhecimento dependesse de causas ou meios naturais, como veio a ocorrer que eles, um grupo de pescadores pobres, homens analfabetos e pessoas de baixa escolaridade alcançaram o conhecimento da verdade, enquanto os escribas e fariseus, homens mais privilegiados, com maior conhecimento e sagacidade em outras questões, permaneciam na ignorância. Isso só pode ser devido à graciosa influência distintiva e revelação do Espírito de Deus. Portanto, a partir dessas palavras, o tema do meu presente discurso é doutrina. Existe algo como uma luz espiritual e divina transmitida diretamente à alma por Deus, cuja natureza é diferente de qualquer outra obtida por meios naturais. Amém. Deus abençoe a todos. Não deixem de inscrever-se em nosso canal para ficar por dentro das atualizações futuras. Estamos postando vídeos quase todos os dias. Compartilhe essa mensagem para ajudar na divulgação do Santo Evangelho. Até o próximo vídeo.